Olá, pessoal, seja bem-vindo aqui à sua quarta aula do módulo 2. E hoje a gente vai falar sobre este texto que é o My Wonderful Family, né? A minha família maravilhosa, wonderful. No inglês é o adjetivo maravilhoso. E é um treino de listening. Nós temos um texto hoje, ao qual eu vou ler para você e vou pedir para que você transcreva esse texto. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o vocabulário presente nesse texto, para que você se situe, para que você se localize, para que você não fique totalmente perdido durante esse exercício de listening. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as pronúncias dessas palavras. Você vai treinar em casa também as pronúncias, porque uma coisa muito interessante é que você vai perceber que, veja só como é um vocabulário extenso, mas muitas palavras provavelmente você já conhece, e muitas delas são parecidas com o português. Mas o que dá confiança para que a gente fale em inglês é a prática de pronunciar essas palavras várias vezes, confiar que eu tô falando ela de forma certa, porque às vezes a gente sabe a palavra. Muitas pessoas sabem, por exemplo, que a palavra irmão em inglês é brother, mas algumas têm medo de falar errado, porque nunca praticaram, porque nunca de fato pronunciaram. E é uma palavra muito básica do inglês. Então você precisa ter essa confiança para você poder falar inglês, senão você não vai conseguir se comunicar por mais que você conheça. Às vezes acontece isso, a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não consegue botar em prática porque ela ainda tem um pouco de timidez, um pouco de vergonha e aquele receio de será que eu estou pronunciando isso certo? Mas isso só vem com a prática e com alguém que te diga, você pode pronunciar dessa forma. Lembrando que no inglês existem várias pronúncias, às vezes para a mesma palavra. Então, não existe apenas uma palavra. Uma pronúncia, perdão. Não existe apenas uma pronúncia. Às vezes a mesma palavra, dependendo do local, ela vai ter outras pronúncias, porque o inglês é uma língua falada no mundo inteiro. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os TH. Do TH do inglês, ele é sim uma parte muito importante, mas ele não é pré-requisito para que você fale inglês. Então, se você não consegue, como a gente já conversou, né? Se você não consegue verbalizar de acordo com o inglês, né? O TH, entre aspas, corretamente, fique tranquilo, porque isso não vai impedir você de falar inglês, tá? Mas aí eu aconselho que sempre que possível você faça um som de F e não um som de T, porque dá muita diferença, tá? Eu vou pedir para que você escute agora, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Deixa eu pegar o meu laser. Ó, veja essa palavra aqui, que ela começa, ela termina com TH, né? Então a pronúncia dela, de acordo com o inglês, seria with, que é como aquela língua que vem entre os dentes. Mas digamos que você não consiga, ainda não desenvolveu essa habilidade, ou talvez nunca desenvolva, tá tudo bem. O conselho que eu sempre dou é faça som de F, ao invés de som de T. Então você vai fazer with, como se fosse um F, e não with. Olha como dá bastante diferença. With. É praticamente outra palavra. Mesma coisa a palavra things. Teacher, eu não consigo fazer things com a língua entre os dentes, tá tudo bem. Então você vai fazer things e não teens. Olha a diferença, você fala outra palavra do inglês. Então ele tem mais som de F do que som de T. Então se policie para usar o som de F, caso você ainda não tenha desenvolvido o seu TH. E talvez nunca desenvolva, fique tranquilo. Existem infinitas pessoas, muitas pessoas que falam inglês e não pronunciam o TH de acordo com a regra básica do inglês, tá? Então fique tranquilo. Mas vamos começar agora com a pronúncia das palavras em inglês. Eu vou lendo, você vai acompanhando aqui com o meu laser. E dessa vez eu só vou falar as palavras em inglês. Eu quero que você faça a associação com o português, ok? Mas aqui o mais importante é o som da palavra. Essa é uma aula de treino de listening e memória. Memorização de som, memorização da palavra, visualização da palavra. Enfim, como for melhor para você aprender. Mas vamos lá. Começando a primeira palavra, eu vou sempre falar 2 vezes o som da palavra. Então, se você quiser, repita em voz alta. Near. Near. Mountain. Mountain. Brother. Brother. Sister. Sister. The last. The last. Father. Father. Mother. Mother. Grandmother. Grandmother. Math.
math, nurse, nurse, child, child, school, school, nervous, nervous, girl, girl, kind, kind, also, also, with, Italy, Italy, old, old, big, big, hospital, hospital, very, very, a lot of, a lot of, a lot of, smart, smart, important, important, important too, things, things, together, together, weekend, weekend, bored, bored, game, game, very much, very much, now, now, still, still, strong, strong, the best, the best, food, food, family, family, to teach, to teach, teach, to cook, to cook, cook, to go on long walks, to go on long walks, go on long walks, to laugh, laugh, to have a good time, have a good time. Muito bem, agora que você já conhece o som dessas palavras e também já viu as traduções delas, eu vou pedir para que você pegue papel e caneta e você transcreva o que eu vou lhe falar agora. Uma dica: repita em voz alta para ajudar a sua memória a manter a frase viva na sua cabeça. Eu vou pedir para que você tente fazer sem parar e voltar, mas se precisar, pare o vídeo e volte. Combinado? Então vamos lá, começando então o nosso treino de listening com o texto My Wonderful Family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I am the last child. My father teaches math, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she's very kind. My grandmother also lives with us. She is from Italy. She is old now, but she is still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me.
We do a lot of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. Muito bem, então, como isso foi um treino de listening, é essencial que você não veja o texto antes de fazer o treino de listening. Então, faça ele, escreva o texto e somente depois é que você vai avançar o vídeo e assistir de fato o texto, certo? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, a gente vai trabalhar as palavras novas que nós vimos nesse texto e também trabalhar de fato o texto em si. Mas isso é só na segunda parte. Então, essa primeira parte é só para treino de listening. Não esquece, hein? Volte quantas vezes for necessário e repita em voz alta todas as vezes que você tiver dúvida. Isso vai te ajudar a memorizar o que você tem que lembrar para escrever. Se você precisar, para lembrar das escritas das palavras, você pode voltar no vocabulário, não tem problema nenhum. Você volta lá e consulta como escreve, porque para escrever a gente só aprende escrevendo. Então, pode voltar e pode consultar a escrita das palavras caso você tenha dúvida. Mas o importante é que você identifique elas de ouvido, agora que você já conhece elas, ok? A gente se vê na segunda parte.